Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então a gente vai começar a trabalhar essa semana com o canal do YouTube, tá? Eu tenho esse canal já há bastante tempo, há uns 4 meses, e estava trabalhando já com o oitavo e com o nono ano com essa ferramenta para facilitar o entendimento dos conteúdos da história, tá? Então no sexto ano agora a gente também vai utilizar, certo? Organizei o nosso cronograma de aulas para o mês de julho, de maneira que a gente tenha aulas intercaladas, aulas com vídeo, aulas com atividades no Google Classroom, aulas com correções e assim por diante, tá? Para não ficar uma aula tão maçante e que vocês também realmente consigam entender um pouco do conteúdo de história, tá? Claro que isso tudo, né, eu tô à disposição de vocês no WhatsApp, a hora que vocês sentirem necessidade de não entenderem uma atividade, não entenderem o conteúdo, pode me chamar que de alguma maneira a gente vai tentar solucionar esse problema, certo? Então aqui eu tenho um roteirinho, tá? Com o conteúdo que a gente vai trabalhar nesses próximos vídeos. Serão mais ou menos uns 4 vídeos que a gente vai trabalhar. E aí, nesses 4 vídeos, eu vou desenvolver o conteúdo da pré-história, que é o conteúdo que a gente vai ver no mês de julho, certo? Então, a pré-história, pessoal, ela vai ocorrer há 5 milhões de anos atrás, tá? Então, ela é a etapa mais antiga que a gente tem na referência da história do mundo, tá? É um período que ele vai ser por muito tempo chamado de pré-história e agora ele vai ser visto aos olhos, né, com esse nome de pré-história, ou seja, tudo que aconteceu nesse período é antes da história, é pré-história, ou ele também tem o seu valor e também deveria ter um nome específico. Alguns livros, como por exemplo o livro de vocês, já é um livro bem mais moderno, e ali a gente não vai ver a nomenclatura pré-história. Se vocês procurarem no livro de vocês, vocês vão ver que não vão encontrar. Por quê? Porque ali já vai ter denominado as épocas de origem do ser humano, né? O Paleolítico, o Neolítico e o Mesolítico, certo? Então é um livro que já nos traz uma visão diferente do que, por exemplo, eu aprendi na faculdade, que eu aprendi a periodização através da pré-história. Tá? Mas para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a divisão histórica, né, dos acontecimentos no mundo, a gente vai utilizar o pré-história. Não é errado utilizar, mas que a gente, os historiadores modernos já não aceitam mais essa nomenclatura, certo? Então, esse período ele vai da onde? Vai do surgimento do homem, daquele primeiro hominídeo, né? Até o surgimento da escrita, ou seja, a escrita é que vai determinar o fim da pré-história. Tudo que vai ocorrer antes de se ter uma escrita oficialmente conhecida é considerado pré-história. Esse período da pré-história é dividido em 3, tá? Como eu já falei, o Paleolítico, o Neolítico e o Mesolítico. A gente vai ter uma videoaula para cada um desses períodos. Na aula de hoje eu vou fazer só uma breve apresentação do que foi essa pré-história. E aí no próximo vídeo a gente vai ver o Paleolítico, no próximo o Neolítico e no quarto e último vídeo a gente vai ver a questão do Mesolítico, certo? O que é a pré-história então? A pré-história então é esse período que vai compreender, tá, do surgimento do homem até o surgimento da escrita. Como que a gente vai determinar, né, esse surgimento do homem? A gente tem várias escavações que foram feitas na África que vão determinar que os hominídeos nasceram lá. Eles surgiram lá na África, os primeiros hominídeos, os primeiros fósseis que foram encontrados, né, foram lá. Então, em 1974, a gente tem uma escavação que ocorre na África, onde eles encontram um crânio de um Australopithecus, que depois, posteriormente, eles vão descobrir que é um crânio de uma mulher, né, de um hominídeo do sexo feminino, que ela é conhecida como, ela vai ser chamada de Lucy, tá? Por que Lucy? Só uma curiosidade, a Lucy ela vai ter esse nome por causa que os historiadores escutavam muito a música dos Beatles, né, no acampamento onde eles estavam, Lucy in the Sky. Então esse nome vai ser em homenagem, né, à música dos Beatles, tá? Então isso é só uma curiosidadezinha para vocês entenderem por que ela foi chamada, esse fóssil foi chamado de Lucy, certo? Esse pessoal que vivia na pré-história é uma galera que gostava muito, né, da nomadismo. O que é ser nômade, tá? O pessoal que é nômade hoje em dia são pessoas que não têm residência fixa, pessoas que se mudam de lugar em lugares. Até hoje existem pessoas que têm, né, que utilizam desse modo de vida nômade, digamos assim, que não fixam residência por muito tempo em um lugar, né, viajam de um lugar para o outro, enfim. E os primeiros hominídeos na pré-história, eles eram nômades, ou seja, eles saíam de um lugar para o outro em busca de quê? De alimento, tá? Esse nomadismo, pessoal, esse modo de vida nômade, ele vai se dar somente por causa da questão da sobrevivência, tá? Da questão da busca por alimentos, né? Então eles saíam de um lugar para o outro atrás de quê? Atrás de carne, atrás de animais, para o abate,
para eles poderem comer, e assim também de frutas, né, silvestres, que eram os principais alimentos que eles tinham. Então ainda não se tinha descoberto o fogo, então os alimentos eram na sua maioria crus, tá? Inclusive a carne. Então esses primeiros hominídeos, então eles viviam, né, da caça e da coleta e viviam através de uma adaptação, ou seja, eles se adaptavam ao ambiente onde eles estavam, certo? Então eles saíam de um lugar para o outro e iam se adaptando. No desenvolvimento de adaptação do ser humano, né, do hominídeo ao território, a gente vai ter o desenvolvimento das características de cada ser humano, tá? Então a gente não utiliza, né, a nomenclatura que existe de raça, tá? A raça que a gente pode utilizar é somente a raça humana, tá? O conceito de raça é raça humana. Por quê? Porque todos geneticamente somos todos iguais, tá? Claro que a gente tem características físicas diferentes. Por que essas características físicas são diferentes de um lugar para o outro? No momento da adaptação desses primeiros hominídeos, vários deles se dividiram pelo mundo, tá? A gente vai ver o processo de evolução, né, através de uma migração muito forte desses povos. Então, na aula passada, eu pedi para vocês pesquisarem sobre o Estreito de Bering e a vinda do hominídeo para a América através da Polinésia, né, embarcações. Então, essa divisão, essa migração desses homens para o restante do mundo, dos continentes, enfim, vai levar esse ser humano a se adaptar àquele local. Vocês sabem que os locais no mundo, né, os continentes principalmente, não têm a mesma condição climática que os outros, né? Aqui no Brasil a gente tem uma condição climática tropical, onde a gente consegue ver o frio, consegue ver bastante o calor, né? Lá na Europa a gente tem muito mais frio do que calor, e na África a gente tem um calor escaldante, né? Não temos registros de inverno, digamos assim. Então, o ser humano, ele vai se adaptar a esse local, tá? Então, quando a gente fala sobre a condição física de um europeu, provavelmente a gente vai estar falando de uma pessoa de olhos claros, pele clara e cabelo claro. Por quê? Porque lá ele não tem tanta incidência da luz, né, da luz solar. Então, isso vai fazer com que a condição da pele dele, dos olhos dele, do cabelo dele, não tenham necessidade, né, de uma proteção. Já o caso da África, a gente vai ter, né, uma pele mais escura, um nariz mais largo, um cabelo mais crespo. Para quê? Para que esse corpo consiga se adaptar àquele calor escaldante que é na África. Então a pele já vai ter uma proteção maior da melanina, que vai ter maior quantidade na pele. O nariz já vai ser mais largo para que a respiração seja melhor, né, do ar quente consiga se refrigerar até chegar aos pulmões, e o cabelo crespo também consiga, né, fazer um reservatório de líquidos, enfim, de refrigeração, para que esse ser humano consiga se adaptar a esse território. Quando a gente fala nos asiáticos, a gente já fala de olhos puxados, né, olhos puxados, pele um pouco mais escura e cabelos lisos. Por quê? Porque no frio a gente precisa, né, de uma camada mais, uma camada protetora. Então os olhos já são mais puxados por causa da questão da luminosidade na neve e do frio. Então essas condições, elas acabam ficando no DNA das pessoas, e nesse sistema de adaptação é que a gente vai formar, né, as características físicas de cada ser humano, tá? Então, num primeiro momento, o ser humano, ele é todo igual, né? E aí depois, quando ele começa a se dispersar pro continente, pros outros continentes, é que ele começa a desenvolver características específicas de cor de pele, cor de cabelo, cor de olho, característica do olho puxado, do nariz largo e assim por diante, tá? Então, quando a gente fala na questão da pré-história, então temos 3 períodos bem específicos: o Paleolítico, o Neolítico e o Mesolítico. Paleolítico, quais são as principais características do Paleolítico, pessoal? A gente vai ter as principais características do Paleolítico, a questão da pedra lascada, tá? Então, Paleolítico, em grego, né, na nomenclatura, a gente vai ter como pedra antiga, tá? Ou pedra lascada. A gente conhece nos livros, a gente fala muito sobre pedra lascada. Por que pedra lascada? Porque esses hominídeos começaram, então, a desenvolver ferramentas para tentar matar os animais para alimentação. Eles começaram a desenvolver ferramentas para tentar facilitar esse abate desse animal, porque eram animais muito grandes, né? A gente está falando de bisonte, está falando de rinoceronte, está falando de mamute, que são animais que já são extintos, mas que naquela época eles existiam em grande quantidade. E aí depois da glaciação é que eles acabaram desaparecendo. Então a gente eles vão começar a trabalhar e buscar novas ferramentas para tentar facilitar esse abate desse animal, para eles conseguirem se alimentar e se deslocarem para outros lugares. Então a pedra lascada,
é realmente como a gente fala, eram pedras que eles lascavam e aí então formavam algumas superfícies pontiagudas que eles conseguiam rasgar o pelo, né, o couro do animal, a carne do animal para poder se alimentar. Viviam da pesca e da caça, principalmente, e da coleta de frutos, tá? Nos locais. Então, esses frutos, pessoal, que eles encontravam, geralmente eram frutos selvagens, né? Eram frutos que existiam em alguns pés de laranja, sei lá, enfim, da fruta que existia naquele território lá. E aí eles iam de local em local. Quando eles comiam todas as frutas daquele pé, né, eles saíam daquele local e iam para outro território, peregrinavam para outros territórios que existia alimentação, tá? Qual é a forma que eles utilizavam para se comunicar ou para eles se lembrarem, por exemplo, de quando foi a última vez que eles comeram carne? Porque eles não tinham costume que nem nós de refeições diárias, né? O pessoal do Paleolítico, ele comia uma vez por semana, comia, né, sei lá, às vezes até comia carne uma vez a cada 15 dias. Então, o reservatório de energia que eles tinham no corpo humano deles, eles faziam jejum durante muito tempo, tá? Então, eles tinham que também, às vezes, anotar em alguns lugares, né, a última refeição ou qual foi o último animal que eles mataram. Mas como é que eles iam anotar se eles não sabiam escrever? Eles começaram a desenhar nas cavernas, tá? Então esses desenhos ficaram conhecidos como artes rupestres, que eram o quê? Eram pequenos desenhos que ilustravam o cotidiano deles. Por exemplo, hoje eles mataram um bisonte, eles iam lá e desenhavam, né, alguns hominídeos matando um bisonte para que eles lembrassem então que ontem ou, né, semana passada eles mataram esse bisonte. E esses desenhos ainda existem registros até hoje em algumas cavernas pelo mundo, tá? Essas cavernas, pessoal, eram cavernas naturais que eles encontravam para se abrigar, certo? Existe um filmezinho muito interessante que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, que vocês já devem ter assistido, porque é um filme um pouquinho antigo, né? Mas é um desenho animado chamado Os Croods, né? Os Croods, ele é um desenho que demonstra, assim, ó, fielmente o que era pré-história, claro que numa linguagem infantil, numa linguagem muito mais, né, numa abordagem muito mais fácil, né, para entender a pré-história, mas ele é muito interessante porque ele demonstra, se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver que tem muitas características do Paleolítico e a gente consegue identificar elas muito facilmente, tá? Então a gente vai ter no segundo momento, a gente vai ter o Neolítico, tá? O Neolítico já vai ser um período um pouquinho mais extenso da pré-história e um período que vai ter uma diferenciação muito grande, tá? Vai ter até muitos historiadores reconhecem esse período como Revolução Neolítica. Por quê? Revolução, o que é uma revolução? Revolução é um movimento que muda a característica daquela sociedade, tá? Então, alguns historiadores identificam, né, o período Neolítico como uma revolução. Por quê? Porque vai mudar esse comportamento e essa vida dessas pessoas na pré-história, certo? Ao fim do Paleolítico, eles descobrem então o fogo, tá? Eles descobrem como dominar o fogo, como acender o fogo, como apagar o fogo, como perder, né? Porque na verdade, quando se apagava o fogo, eles não conseguiam produzir novamente. Então eles conseguem controlar isso, eles conseguem, né, de uma maneira que eles desenvolvem no cérebro, eles conseguem controlar o fogo. E isso é muito interessante porque aí a alimentação vai mudar, né? A carne não vai mais ser mais crua. Aquela digestão daquela carne durante 5, 6, 7 dias que ficava aquela carne crua se digerindo no corpo, ela vai ser muito mais rápida, fazendo com que o ser humano tenha que se alimentar novamente. Essas condições vão levar essas pessoas, pessoal, a pararem de ter que caçar e coletar. Eles vão começar a perceber que eles precisam fixar a moradia num local, criar animais, criar plantações. Por quê? Porque o corpo está precisando. Eles estão mudando as atitudes, mudando os costumes deles. E isso faz com que eles precisem, então, fixar residência em alguns locais. E aí que a gente tem a chamada Revolução Neolítica, que é o momento onde eles deixam de ser nômades e se tornam sedentários, tá? Não é o sedentarismo, né, que a gente vê falar hoje em dia das pessoas que não praticam atividade física, mas é mais ou menos isso. Eles param de caminhar de um local para o outro, tá? E fixam residência num local só, numa aldeia só. E ali eles se aglomeram, começam a domesticar animais. O que é domesticar o animal? É colocar um gado num cercado, é colocar um bisonte num cercado, fazer com que ele se reproduza para que tenha mais carne, mais alimentação. E também eles começam a descobrir que algumas sementes de alimentos que eles comiam, que eles largavam no chão, começam a florescer. E eles começam a perceber que, peraí, se a gente plantar talvez, né, fizer isso propositalmente, plantar essa semente, não que nem nós estávamos fazendo, comia a semente, jogava no chão e aquilo nascia. Se nós fizer isso propositalmente, se nós plantar essa semente, será que vai nascer?
E através de experimentos, enfim, né, de algumas experiências, eles descobriram que sim, que eles poderiam controlar as plantações. E aí então que a gente tem o surgimento da agricultura, né, do cultivo de alimento, né, das pequenas aldeias. Por quê? Porque daí para te cuidar uma plantação, tu tem que estar perto dela, tu tem que irrigar, tu tem que cuidar do sol, tem que cuidar, né, chuva em excesso e assim por diante. E o animal também, quando está domesticado, tem que dar alimento, tem que dar água e assim por diante. Então eles tinham que ficar nesse local fixados, nessa moradia fixada, numa pequena aldeia. E aí várias famílias começaram a se juntar, né? Então formaram pequenas aldeias com várias pessoas ali. O que é interessante a gente perceber é que quando eles começaram a fixar essas moradias, essas pequenas aldeias, eles procuraram locais próximos à crescente fértil, a zonas férteis. O que são isso? Zonas, né, localidades que tem água corrente, tá? Por quê? Porque facilitaria muito, né, do que tá procurando um riacho, procurando, né, uma fonte de água potável para eles cozinharem, se alimentarem assim por diante. Então é muito interessante perceber, porque isso aí a gente vai ver lá no surgimento das primeiras civilizações no Egito, né, na Mesopotâmia. Por lá a gente vai começar a perceber que é um costume muito interessante, que faz com que as pessoas começam a desenvolver essa inteligência, né, de que plantar. Eles precisam cuidar as intempéries, né, a questão do tempo, precisam ter todo um zelo pela agricultura, irrigar e assim por diante, precisam ter um acesso à água. E isso começa a desenvolver, né, no hominídeo uma noção de razão, né, de inteligência, o que é certo, vamos se organizar e assim por diante, tá? Uma invenção muito interessante do período neolítico é a questão da roda e da cerâmica, tá? Como eles começam a plantar, a produção começa a ser muito maior, né, do que eles encontravam. Por exemplo, eles podiam chegar numa localidade e ter vários pés de fruta silvestre para eles se alimentarem. Assim, eles podiam chegar no local e não ter nada. Então, quando eles começam a plantar, a produção começa a ser excedente, né? Ela começa a sobrar, né? Começa a ter muito mais comida do que pessoas. E aí, então, eles precisam armazenar isso para que isso não se estrague e eles não percam. E aí, então, eles descobrem, né, a cerâmica, começam a produzir potes de cerâmica e assim por diante, tá? Chegando a um certo momento, no Neolítico, eles começam a profissionalizar, digamos assim, né, algumas atividades. Por exemplo, existe uma pessoa que vai cuidar só da plantação, existe uma pessoa que vai cuidar só da criação dos animais, outro que vai cuidar do abate e assim por diante. Quando eles começam a perceber isso e designar o que cada um da aldeia vai fazer, a gente tem o surgimento das primeiras profissões. Com o surgimento das primeiras profissões, a gente tem o aperfeiçoamento dessas pequenas, né, profissões. O que é esse aperfeiçoamento? A pessoa que abatia um animal, por exemplo, ela não ia mais querer matar um bisonte, um mamute com uma pedra lascada, uma pedra polida, né? Ela ia fazer o quê? Ela começou a descobrir que existiam outros materiais na natureza que eram muito mais resistentes, que duravam muito mais e era muito mais fácil matar um animal, como por exemplo o metal, tá? Então os primeiros metais que eles descobrem é o ferro, o cobre e o estanho. O cobre é muito fácil, é muito maleável, era muito fácil deles moldarem, né, para ferramenta. O estanho era muito resistente, foi muito utilizado durante muito tempo, e o ferro também. Então, são as coisas que eles acabam, o metal que eles acabam, né, mais utilizando nessas ferramentas para serem mais fortes, mais resistentes e facilitarem o dia a dia deles. O ser humano é assim, pessoal, ele vai sempre procurar maneiras de facilitar o quê? Facilitar o seu dia a dia, né? Tu vai sempre procurar uma maneira de facilitar as atividades que tu tem para fazer durante o dia, durante a tua semana e assim por diante. E isso fez com que, né, esses seres humanos lá na pré-história também gostariam, né, de melhorar o seu dia a dia, tá? Quanto mais aperfeiçoamento, mais organização, surgimento de profissões, a gente vai ter um aumento da população. As pessoas vão começar a se organizar, vão começar a se sociabilizar e assim vão ter um aumento das famílias, aumento, né, da população, e essa população vai querer o quê? Vai querer comer mais. Então, é um ciclo que se inicia lá na Revolução Neolítica, lá no período Neolítico, é um momento que é um passo que se dá, que não tem mais como voltar atrás. É uma coisa que só vai andar para frente. Assim como a nossa tecnologia hoje a gente não tem mais como a gente dizer, não, a gente não vai mais ter mais internet, nunca mais vamos ver essa internet, ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje de pandemia, né, de aula remota, aula à distância e assim por diante. Então são passos que a nossa civilização, a nossa sociedade dá, que não tem como voltar atrás,
tá? Então, quando a gente vê o início da pré-história, eu acho muito interessante a pré-história por causa disso, porque no início lá a gente está falando de pessoas que caçavam e coletavam, saíam do local para o outro para viver porque queriam comer. E aí a gente vai terminar a primeira pré-história com pequenas aldeias formadas, pequenas profissões já surgindo, né, pessoas já se organizando e assim por diante. Tá? Então na próxima aula a gente vai ter algumas características mais específicas de cada período e vamos falar mais sobre a pré-história, certo? Na aula de hoje, então, vai ser esse vídeo de introdução de 20 minutos. Eu peço para vocês que assistam até o final, tá? Quem não conseguir assistir, pessoal, por favor, assistam em pares. Assiste 10 minutos, depois assiste mais 10 minutos, mas é muito importante que vocês assistam, até porque, né, depois a gente vai ter algumas atividades para realizar e aí vai ficar muito mais fácil, tá? Um beijo, boa semana e a gente se vê na quinta-feira. Tchau, tchau!